Olá pessoal, vamos analisar agora a questão número 20 da lista de exercícios de circuitos RLC. E nessa questão a gente tem um circuito aí com uma fonte dependente de tensão, essa fonte de 21, é uma fonte dependente controlada pela corrente I1, a corrente de controle que flui pelo resistor de 80 ohms, né? E a gente tem também uma fonte de corrente independente aqui, mas que ela é multiplicada por uma função degrau unitário, 5U de menos T, miliamperes, né? E nesse problema a gente quer determinar qual que é a curva, o comportamento da corrente no resistor de 80 ohms, ou a corrente I1. A gente quer determinar uma expressão para I1 dt válida para instantes t maior do que zero. Esse é o objetivo dessa questão aí. Bem, então a gente analisando aqui, antes de partir para a resolução em si, né, vamos dar uma analisada na questão e pensar a melhor caminho, melhor estratégia aí para abordar esse problema. Inicialmente essa fonte aqui da esquerda de corrente, por ela estar multiplicada por um degrau unitário com um argumento de menos t, a gente já sabe, no problema 19 a gente viu um caso idêntico, né? A gente já sabe que essa fonte aqui ela vai contribuir no circuito, ela vai injetar corrente apenas para instantes t menores do que zero, né? Para t maior do que zero, ela para de funcionar, ela manda 0 amperes, ou seja, ela é simplesmente um circuito aberto. Ou seja, ela vai simplesmente carregar aqui o indutor e o capacitor na etapa de armazenamento de energia, né? Então ela só faz parte para t menor do que zero. Para t maior do que zero, ela não vai contribuir com o comportamento do circuito. E já essa fonte controlada, aqui de 21, né? Ela faz parte, ela está presente em qualquer instante de tempo, né? Mas a gente já viu em outros exemplos, em outros casos, que quando a gente tem esse tipo de combinação, né, de circuito aqui, o mais interessante a gente vai ter que fazer, né, se a gente quiser determinar analiticamente uma expressão de corrente no indutor, tensão no capacitor, né, a gente vai ter que simplificar esse circuito, ou na verdade substituir essa rede aqui por um equivalente. Então, o que é mais interessante a gente substituir aqui por um equivalente de TVNAM, né? Bom, eu quero deixar esse circuito aqui, após ele substituir, a gente quer chegar num formato que eu tenha apenas um resistor, né, ou um resistor e uma fonte, talvez, mas a gente vai ter que ter um resistor para configurar com o indutor e capacitor, como eles estão em série, o indutor e o capacitor estão em série, a gente vai acabar tendo aqui, resultando um circuito RLC série, né? Então, eu poderia fazer, a gente poderia procurar o equivalente de TVNAM só desta parte aqui, né, marcar esses dois terminais, só do resistor de 5 ohms e da fonte de 20I, talvez fosse, e depois fazer o equivalente paralelo com 80 ohms, é uma forma de fazer, ou eu posso fazer já direto o equivalente dessa parte aqui. Eu acabei fazendo, né, inicialmente o problema pegando esses dois nós, A e B aqui, eu vou substituir tudo que está à direita, né, a rede que está à direita aqui pelo equivalente de TVNAM. Acho até agora que vocês podem tentar, se fizesse a substituição o equivalente primeiro, só desse resistor aqui, em série com a fonte, vai achar um equivalente de TVNAM e depois faz o paralelo com 80, acho que até dá mais simples, né? O caminho, vamos dizer, mais curto. Mas até como exercício aí, vamos ver se eu fizer o equivalente desses dois caras, né? Mas lembrando o seguinte, que o objetivo do problema, né, o objetivo final, a gente precisa achar uma expressão de I1, ou seja, a corrente que flui nesse resistor aqui. Então lá no final eu vou ter que voltar para esse circuito original, porque essa corrente I1
é a corrente que flui pelo resistor nesse circuito original de 80 ohms. No circuito equivalente, ele vai ser eliminado, né? Ele vai ser substituído por um equivalente Thevenin. Então, ele some do meu circuito equivalente e aí eu não tenho como determinar essa expressão para I1, né? Então, a gente vai ter que voltar para cá. Só que qual é que é vamos dizer, a vantagem aqui? Como é a corrente no resistor I1, se a gente determinar justamente com uma tensão, se a gente conseguir achar uma expressão, eu vou dizer aqui para V1, que é o potencial sobre esses terminais, entre esses nós A e B, né? Então eu posso determinar a minha corrente I1 unicamente, ou simplesmente fazendo V1 dividido por 80 ohms, né? Já que esse potencial aqui entre os nós A e B, ele tem que ser equivalente, ele tem que ser igual, tanto no circuito equivalente Thevenin substituído ou nesse circuito original, né? Então, a corrente 1 vai ser dada por V1 sobre 80 ohms, né? Então, assim que a gente vai voltar para determinar aqui. Mas, ok, então vamos por partes, né? Inicialmente, vamos simplificar esse circuito para... A gente poderia tirar as condições iniciais, né? A gente poderia abordar esse circuito original aqui com essa fonte dependente presente para determinar quais são as condições iniciais no indutor e no capacitor. Dá um pouco mais de trabalho. Ou a gente pode já fazer o equivalente, já substituir essa segunda parte, essa rede aqui que está entre os nós A e B, por um equivalente Thevenin, para determinar as condições iniciais no indutor e no capacitor, já com o equivalente Thevenin. Porque, né, o equivalente Thevenin ele vale para qualquer momento, não vale só para t maior que zero, ele vale para um instante t menor que zero também. É um circuito equivalente Thevenin para esse circuito original. Então, para a gente determinar as condições iniciais fica mais simples aí. Tá? Então, eu vou fazer o equivalente Thevenin dessa rede aqui. Eu chamei o nó A, tem um resistor de 80 ohms, fazer o equivalente de Thevenin já de todo aquele trecho ali que eu quero simplificar, o de 5 ohms, e a minha fonte é dependente de 21, né? 21, ok? E 1 é a corrente aqui. Realmente não dá para a gente fazer o equivalente de Thevenin só dessa parte aqui, né? Antes, porque justamente a corrente de controle dessa fonte é a que passa pelo resistor de 80 ohms, então não tem como simplificar essa fonte eliminando a fonte de corrente. Eu preciso incluir na minha rede, né? Se essa aqui é a corrente de controle dessa fonte dependente aqui, ela precisa estar na minha rede simplificada, então não daria para fazer primeiro aquele outro resistor. Não seria o mais correto, né? Quer dizer, não. Ok? Então, a gente tem que simplificar toda essa rede aqui. Ok. Para achar um equivalente de Thevenin, né? A gente quer substituir essa rede entre os nós A e B por um equivalente Thevenin. E a gente precisa determinar, então, entre os nós A e B, qual que é a tensão VTH, ou a tensão de circuito aberto, né? Se esse circuito aqui ele estiver aberto, e sem nenhuma outra fonte ligada a ele, né? Então, esse circuito ele não tem nenhuma fonte independente presente nele, só essa fonte controlada. Se esse circuito ele está aberto, né? Não tem nenhum dispositivo aqui que disponibiliza energia ou energia armazenada, como capacitor e indutor, para que circule alguma corrente nesse resistor de 80 ohms. Se não circula corrente nesse resistor de 80 ohms, né, então essa corrente aqui vai ser zero. Portanto, essa tensão na fonte dependente aqui também vai ser 0 volts, né? Então essa corrente I1 vai ser zero porque não tem nenhuma fonte independente. Essa aqui ela só funciona se tiver alguma corrente circulando previamente no 80 ohms. Mas
como a gente está considerando isoladamente essa rede, né, sem nenhuma fonte inicialmente independente presente, não vai haver corrente nesse resistor de 80 ohms. Então, a tensão de circuito aberto dessa rede aqui, de novo, né, como a gente viu na questão 10 também, a gente fez uma solução parecida, a gente acha que a tensão de circuito aberto, nesse caso, a tensão de Thevenin é 0 volts, justamente porque a gente não tem nenhuma fonte de tensão ou corrente independente presente aí nesse trecho, né? E aí, para a gente achar a resistência equivalente Thevenin, de novo a gente vai ter que usar aquela... não pode simplificar os resistores diretamente, porque tem a fonte dependente aí no meio, então a gente vai usar uma fonte de teste, né? Vamos usar aqui uma fonte de corrente de 1 ampere para determinar aqui uma tensão V de teste entre esses terminais. Isso aqui vai estar em paralelo com o 80 ohms, os 5 ohms e a nossa fonte controlada aqui, certo? Então, para determinar essa resistência equivalente, eu vou fazer aqui primeiro uma equação da lei de Kirchhoff para esse nó, e vou chamar a corrente que vem para cá, para o resistor de 5 ohms, acho que não usei para... tanto faz aí o sentido que a gente escolher, mas é que na minha solução que eu fiz aqui, nas minhas anotações, eu escolhi no outro lado, né? Escolhi com a outra polaridade. Então, eu escolhi chamar uma corrente 2 que vem para cá, e aí para determinar aqui uma lei de Kirchhoff das correntes para esse nó. Então, nesse nó aqui, né, eu tenho 1 ampere vindo da minha fonte de teste. Então, 1 ampere mais a minha corrente I2, menos a corrente I1, que vem aqui para o resistor, é igual a 0. Né? Simplesmente a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó aqui. Ou seja, eu acho que I1 vai ser igual ao menos I1 mais I2 é igual a menos 1. Né? E eu vou escrever uma segunda equação para esta malha aqui. Esta malha usando LKT para essa malha em laranja aqui. Então, vou escrever aqui o potencial sobre a fonte, menos 20 e 1. O potencial no resistor de 5 ohms é mais 5 e 2. Né? E o potencial no resistor de 80 ohms é mais 80 e 1. Igual a 0. LKT. E aí eu vou pegar dessa expressão aqui, fazer a substituição, já que deu I1 dá igual a I2 dá igual a 1 menos I2, né? Isso. Não dá igual a 1 mais I2. E vou substituir esse 1 aqui na equação de baixo, já acho o I2 e depois acho, a gente pode encontrar o I1, né? Então, a gente vai ficar aqui com menos 20, ou vamos juntar os termos, né, que tem iguais, aqui 81 menos 20 vai dar 61, mais 5 e 2 deve ser igual a 0. Então, 60 vezes, substituindo agora essa expressão aqui, 1 mais I2, mais 5 e 2, igual a 0. Então, a gente vai ter 60 mais 62, mais 5 e 2, igual a 0. 65 e 2, igual a menos 60, e 2 vai ser
menos 60 sobre 65, que dá menos 923 ou menos 0,92307 aí, aproximadamente amperes, né? E aí substituindo esse 2 aqui, a gente encontra I1 igual a 0,076923 ou 76,9 miliamperes, né? E para que isso? Né? Para a gente poder determinar qual que é essa tensão V de teste, né? Porque V de teste, a tensão V de teste, ela é igual à tensão no resistor de 80 ohms, ou seja, 80 ohms vezes a corrente I1, né? Então, esse valor I1 aqui que a gente encontrou, a gente vai usar para determinar qual que é a tensão V de teste aí, né? 80 ohms vezes I1, essa tensão V de teste resulta em 6,1538 volts, certo? E aí lá no nosso, aqui nesse circuito, né, então, a resistência de Thevenin, o R de Thevenin, ele pode ser dado pela minha tensão de teste, dividido pela minha fonte de corrente. A gente sempre usa uma fonte de 1 ampere, porque dividir por 1 já dá a própria tensão aqui, é o mesmo valor, né, da minha resistência de Thevenin. Então, 6,1538 ohms é a resistência de Thevenin nesse circuito. Então, toda aquela rede entre os nós A e B, como a tensão de Thevenin também dá 0 volts aqui, né, para esse circuito, entre aqueles nós A e B, a gente tem simplesmente um equivalente de Thevenin, que é uma resistência de 6,1538 ohms. Ok? Beleza. Então, esse passo aqui foi para a gente achar o equivalente de Thevenin dessa rede aqui entre os nós A e B. Agora vai ficar bem mais fácil até para a gente determinar as condições iniciais no indutor e no capacitor. Então, eu posso agora redesenhar o circuito e vou fazer ele para T menor do que zero. Então, eu tenho para T menor do que zero, eu tenho aquela fonte de corrente, ela está contribuindo para o circuito com 5 miliamperes. Eu tenho para o regime permanente aqui desse trecho, o indutor se comportando como um curto-circuito, né? Mas como ele está em série com o capacitor, e o capacitor, ele em regime permanente aqui no circuito CC, ele vai simplesmente se comportar como um circuito aberto, né? 2 terminais abertos. Então a gente já encontro aqui, né, de cara, que a corrente inicial no indutor tem que ser zero, porque o indutor está num ramo aberto aqui devido ao capacitor se comportar como um circuito aberto. E aqui entre aqueles nós A e B, que eu tinha marcado antes lá no circuito original, a gente vai introduzir o nosso circuito equivalente de Thevenin, que é simplesmente a resistência de 6,1538 ohms, correto? Beleza, então só tem um único caminho fechado aqui, né? A gente tem a tensão VC no capacitor dada por esta polaridade. Então fica bem simples aí da gente determinar as condições iniciais. No indutor, o indutor está aqui, né? A corrente IL no instante 0 menos é 0 amperes, porque o indutor está num circuito, num ramo aberto. E no capacitor, a tensão VC no capacitor em 0 menos, ela é igual, se aqui no indutor
ele tem 0 amperes passando por ele, e ele está se comportando como um curto-circuito, a tensão no capacitor, no indutor, perdão, é 0 volts, né? Ele é um curto-circuito. Então, a tensão no meu capacitor é igual à tensão nesse resistor equivalente, né? Com a mesma polaridade. Com o cuidado que, olha só o sentido da corrente circulando. A corrente está circulando menos 5 miliamperes para cá, ó. Né? A minha fonte lá de corrente está injetando 5 amperes nesse sentido. Então, o potencial da tensão no resistor, ela está com o positivo aqui e o negativo lá. Então, eu tenho VR com essa polaridade, ou seja, a tensão no meu capacitor é igual a menos a tensão no meu resistor, no instante 0 menos. E aí eu tenho menos a resistência de 6,1538 vezes a corrente de 5 miliamperes. Isso aí nos dá uma tensão no capacitor, no instante 0 menos, de menos 30,769 milivolts, ok? E aí para 0 mais, né, no instante T0 mais, a gente sabe que no indutor a corrente não varia abruptamente, e no capacitor também a tensão não varia abruptamente, então IL de 0 mais tem que ser igual a IL de 0 menos, ou seja, 0 amperes, e a tensão no capacitor em 0 mais tem que ser igual a tensão no capacitor em 0 menos, sem variações abruptas, ou seja, menos 30,769 milivolts. Essas são as condições iniciais do nosso circuito, né? Ok? Então, condições iniciais achadas, agora vamos analisar o circuito para instantes t maior do que zero, né? Para t maior do que zero, voltando lá no circuito original, essa fonte aqui de corrente já não contribui mais, né? Porque ela é um degrau unitário com argumento negativo, com menos t. Então essa fonte simplesmente ela se torna um circuito um ramo aberto aqui. E essa rede entre os nós A e B a gente substituiu pelo equivalente Thevenin, que é o resistor de 6,15 ohms. Então para T0+, o nosso circuito é simplesmente o circuito equivalente, o indutor, o capacitor em série, e aqui o resistor, que é o equivalente Thevenin. 6,1532 ohms, um indutor de 500 mH, o capacitor de 1 mF, tensão VC e a corrente IL aqui, que é igual, vai ser igual à corrente desses elementos, já que é o circuito sério, ok? Lembrando que lá no final, né, a gente quer uma expressão para a corrente que circula naquele resistor original de 80 ohms. Então a gente vai ter que achar uma expressão para o potencial sobre esses nós aqui, né? Ou seja, se a gente achar o potencial, uma função por potencial sobre esse resistor equivalente, a gente consegue encontrar aquela corrente sobre o resistor de 80 ohms, ok? Então, para o circuito série, vamos determinar o alfa, R sobre 2L, a gente vai ter um alfa de 6, exatamente o nosso resistor aí, né? Porque 2L aqui é 2 vezes 500 mili vai dar 1, né? Então é o R dividido por 1, ou seja, o alfa dá igual a 6,1532 S na menos 1. E o ômega zero, raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, perdão, misturei as expressões aqui, né? Não estamos lá ainda. O ômega zero, 1 sobre raiz de LC,
a gente tem o ômega 0 44,7214 radianos por segundo, certo? Então, a gente tem um caso que o alfa é menor que o ômega 0, portanto, é um caso subamortecido. Ok? E aí a gente, pro caso subamortecido, conhece a forma da resposta na corrente nesse circuito aí, a corrente circuito sério, ou corrente IL, como o problema está chamando. Ela vai ter a forma aqui de uma exponencial, e elevado na menos alfa de t, vezes B1, um coeficiente B1, cosseno de ômega d de t, mais um coeficiente B2 vezes seno de ômega d de t. Okay? Sendo que o ômega d ele é dado, um coeficiente aí que é dado por a raiz de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. E este valor aí do ômega d vai dar muito parecido até com ômega 0, 44,296 radianos por segundo. Ok? Então, para achar os coeficientes aí, ok, então aplicando as condições iniciais para essa expressão aqui, né? Para o momento t igual a zero, a gente tem que essa exponencial aqui é 1, o cosseno aqui vai ser 1 e o seno vai ser 0, então B1, né, é a única, é o termo que sobra aqui e ele vai ser igual a zero, porque a nossa corrente, a condição inicial da corrente no indutor que a gente achou, porque ele está em série com o capacitor, está se comportando como um circuito aberto, a corrente inicial no indutor é 0 amperes. Então B1 é 0, já elimina este termo aqui da nossa solução. E para achar o B2 a gente vai ter que aplicar a derivada dessa expressão dIL dt, que para um instante t igual a 0, ela vai resultar, a gente fizer a derivada aqui de toda essa expressão, já pode até desconsiderar o B1, já que ele já deu 0, né? Mas se a gente fizer a derivada dessa exponencial vezes o seno, a gente vai achar aqui ômega d B2. Né? E lá da expressão da tensão no indutor, de novo, a gente conhece, é determinado aqui, a tensão no indutor ela é dada pela relação da indutância vezes a derivada dI dt. Então, dI dt, para qualquer instante no indutor, vale a tensão no indutor dividido pela sua própria indutância. Né? Então, para o instante, exatamente para o instante t igual a zero, isso aqui vale, ou deve ser igual a tensão no indutor no instante zero, dividido pela indutância. Só que no instante t igual a zero, a gente não determinou ainda, né? Zero mais, né? Vamos dizer, isso aqui vale, a gente está procurando determinar aqui para t maior do que zero, então isso aqui, se for para zero mais, a gente tem que achar essa tensão no indutor em zero mais. Para determinar essa tensão, basta a gente analisar esse circuito equivalente aqui. Né? Então vamos desenhar de novo aqui. No capacitor a gente sabe que em T0+, a gente tem
a tensão aqui de menos 30, quanto que a gente tinha achado mesmo? 30,769 milivolts. Com esta polaridade, então. Né? Aqui do outro lado a gente tem o resistor. E a gente está interessado em achar essa tensão aqui, VL de 0, para esse instante. Né? Percebam que se a corrente inicial nesse instante T0 é 0 amperes, porque é a corrente inicial do indutor, né? Então não tem corrente, a corrente que circula aqui por esse resistor é 0 amperes, ou seja, se não tem corrente no indutor, a tensão no indutor é 0 volts. Né? Então aqui no resistor, perdão, a gente tem 0 volts sobre esse resistor, ou seja, a minha tensão no indutor, VL, mais VC, para esse instante T0, mais VR, LKT igual a zero, só que VR vale zero, porque a corrente é nula. Então VL é simplesmente menos VC, nesse instante T igual a zero. Ou seja, VL em 0 mais é menos VC em 0 mais. Ou seja, menos esses menos 30,7 milivolts, vai ser o valor de 30,769 milivolts. E aí, substituindo aqui, nesta expressão, a gente tem ômega D B2 é igual a VL de 0 mais sobre L. Ômega D, a gente encontrou o valor de 44,296 vezes B2, que a gente quer determinar, VL 30,769 mili, né? E a indutância é 500 milihenries. Então, B2 ele vale, fazendo essa continha aqui, 1,3892 mili. Esse é o B2. E aí a nossa solução, a expressão para a corrente nesse circuito equivalente, IL de T, B1 vale 0, então B2 vale isso aqui. A gente tem, ela vai ficar dessa forma aqui. Vamos escrever só a parte, fica E na menos alfa de T vezes B2 seno de ômega D de T, né? Ou seja, B2 aqui, o coeficiente aqui na frente, 1,3892 mili, vezes E o alfa, a gente encontrou, igual ao valor da resistência, né? Menos 6, coincidentemente, né? Deu igual ao valor da resistência por causa do valor da indutância. E elevado na menos 6,1532T, vezes o seno de ômega D, que deu 44,296 vezes T. Então essa aqui é a expressão para a corrente, só que essa aqui é a expressão para a corrente no indutor. Ó. Correto? E aí, né, lembrando o que o problema originalmente ele pede. Ele pede para determinar uma expressão para I1 válida para T maior do que zero. A gente achou lá uma expressão para a corrente IL, essa corrente aqui, ó. Aquela expressão que a gente achou é para esta corrente
no indutor. A corrente I1 é a corrente neste resistor de 80 ohms, correto? Só que a gente trabalhou com todo esse resistor, a gente eliminou da análise, porque a gente trabalhou com o equivalente de Thevenin dessa rede entre os nós A e B, né? Então, agora a gente tem que agora usar aquele artifício de, bom, se eu souber a expressão da tensão entre os nós A e B, é a mesma tensão que esse resistor no circuito original, ele vai estar exposto a essa tensão V1. Então, a corrente I1 é simplesmente V1 dividido por 80. Né? Só que qual que é a expressão, como é que eu relaciono essa expressão que a gente achou para a corrente IL com esta tensão V1? Né? Essa tensão V1, no nosso circuito equivalente que a gente analisou, vamos botar aqui, ó, é a mesma, ó, a gente substituiu o equivalente entre os nós A e B. Nosso equivalente de Thevenin é esse resistor. Então, aquela tensão que eu chamei lá de V1, também no circuito equivalente aqui, né, que a gente analisou, ela é essa tensão aqui, ó, V1 entre os nós A e B. Ou seja, ela é a mesma tensão sobre o resistor de 6,1532 ohms. Né? Então, se a gente conhece a expressão de IL, e aí eu sei que IL é a corrente que está fluindo nesse resistor neste sentido, ok? Então, quanto que vale V1? V1, neste caso aqui, ó, como a corrente está entrando no terminal negativo pela lei de Ohm, então eu tenho V1 com essa polaridade, vale a resistência de 6,1532 vezes, aí eu estou considerando uma corrente negativa, menos IL. Deixa eu reescrever aqui para não ficar escrito por cima. Então, V1 vale 6,1532 vezes uma corrente negativa IL, ou seja, uma expressão menos IL, porque ela está entrando pelo terminal, pela polaridade negativa aqui. Né? Então, é isso que a gente vai usar, porque IL a gente achou essa expressão. Então, V1, eu consigo achar V1 de T fazendo 6,15, que é a minha resistência, vezes menos essa expressão IL de T, ok? Isso aqui para achar a expressão de V1, né? Então, se a gente fizer essa expressão, na verdade eu posso multiplicar aqui, né? Mas eu não quero achar, não me interessa saber a expressão V1 de T, eu posso até fazer, mas o que eu quero saber no resultado final, né, é aquela corrente I1 no resistor de 80 ohms. E como a corrente I1 é a corrente que flui pelo resistor de 80 ohms, essa corrente é igual a essa expressão V1 de T dividido pela resistência de 80 ohms lá no meu circuito original. Ou seja, é 6, ou posso dizer menos 6,1532 dividido por 80 vezes essa minha expressão de IL. Esse IL de T que a gente achou aqui. Certo? Então eu vou ter que I1 de T, que é o que realmente nos interessa aqui como solução, ele vai ser menos 6,1532 dividido por 80, vai dar um coeficiente aqui de menos 76,9225 mili vezes 10 a menos 3 vezes a minha expressão lá de IL de T. Né? Então, eu vou pegar esse coeficiente aqui, multiplicar por essa expressão toda, né? Multiplicar por esse coeficiente aqui da frente, e aí eu tenho, então, aí sim, finalmente, a minha expressão, né, para a corrente no resistor de 80 ohms, a corrente I1 para os instantes t maior do que zero. Então, multiplicando aqui vai dar
menos 0,1068 vezes 10 na menos 3 e elevado na menos 6,1532t vezes seno de 44,296t. Ou, né, isso aqui em amperes, ou simplesmente 68 e na menos 6,1532t seno de 44,2t miliamperes, né? Então, essa aqui é a minha expressão, a questão número 20 está pedindo, né? Determinar uma expressão para I1 indicado na figura, né? Ou seja, a corrente que flui no resistor de 80 ohms e ela é válida para T maior do que zero, né? Então, essas duas expressões aqui que representam a minha corrente no resistor original, né? Mesmo a gente tendo utilizado o recurso de substituir uma parte do meu circuito, uma rede, pelo equivalente de Thevenin, né? Justamente entre esses nós A e B, o equivalente de Thevenin tem o mesmo comportamento do meu circuito original. Então, a tensão V1, tanto no circuito equivalente aqui ou no circuito original, tem que ter o mesmo comportamento, né? Em qualquer instante do meu circuito aí. Então, essa corrente I1 aqui, sobre esse resistor, ela pode ser dada pela essa expressão aqui, V1 dividido por 80, que é o que a gente fez lá no final. Certo? Então, essa aí é a solução da questão número 20 da lista, né? E aí fica como mais uma análise aí que a gente fez, nesse caso que a gente caiu num RLC série subamortecido. Ok? Beleza? Então, um abraço, pessoal.